vai dar continuidade aí falando sobre o corpo enquanto discurso, tanto eu quanto o Ricardo. Não sei, mas nem me apresentei, né? Eu sempre acho que as pessoas já me conhecem de outras apresentações. Mas meu nome é Vinícius Reis, eu sou mestrando do programa de memória e também sou psicólogo. A minha pesquisa no mestrado é sobre o corpo automutilado, que a gente, na verdade, era sobre automutilação, em vídeos de pessoas se automutilando na internet e também se autoflagelando, sendo atravessado pelo discurso cristão e tudo mais. E aí, ao longo da pesquisa, a gente percebe que não é exatamente sobre a automutilação, é sobre o corpo automutilado. Isso faz toda uma diferença de pensar o objeto, né? Então, hoje eu vou dar início à apresentação, o corpo enquanto objeto de discurso. E aí, para a gente iniciar, então, para falar um pouquinho sobre essa questão desse objeto corpo no labedisco, né? Porque o labedisco significa Laboratório de Estudos do Discurso e do Corpo. Ele tem, então, dois eixos aí que calcam o nosso trabalho no labedisco, tanto o discurso quanto o corpo. Então, a ideia de disco aí, né, esse disco voador que a gente faz uma viagem no labedisco, é sobre o discurso e sobre o corpo. Só que aí, quando a gente pensa sobre o corpo, se a gente fosse pensar sobre o corpo, de certa forma já estaria instaurado também, a gente meio que intrínseco, pensar o discurso. Porque o corpo que a gente pensa, o corpo que nos interessa, é o corpo discursivizado, é o corpo atravessado por discursos diversos, o que constitui, materializa esse discurso e torna esse corpo enquanto sujeito, dando um posicionamento social. Então, o corpo ele é fio condutor e proeminente nas problematizações oferecidas pelas pesquisas desenvolvidas no laboratório, está sempre em foco. Se a gente for pegar cada pesquisa aqui, de cada orientando do professor Newton, todos o corpo vai estar em evidência. Por mais que se trabalhe a questão do sujeito, a gente vai estar trabalhando a questão do sujeito, verificando como se constitui esse sujeito no corpo. Então, é o corpo transexual, é o corpo dos amantes, é o corpo dos flagrantes, como é que é? O corpo criminoso, da Cecília, o corpo assassino, o corpo na virtualidade do videogame, o meu corpo enquanto automutilado. Então, toda pesquisa a gente não foge disso. O corpo sempre está em foco. É sempre o nosso objeto principal. Por mais que quando se fala do discurso, a gente está falando do discurso por via do corpo. Então, nos debruçamos sobre essas diversas materialidades audiovisuais como lugar de verificação do nosso objeto, o corpo. Então, quando a gente trabalha com o vídeo de selfie, o filme, o videogame, tudo isso, a gente só está trabalhando essas materialidades enquanto lugar de verificação do nosso objeto. Porque o nosso objeto, se a gente for delimitar de fato, é sempre o corpo. A gente não foge disso das pesquisas. É no corpo que a gente vai conseguir amarrar, teoricamente, aquilo que a gente estuda. Em cada materialidade teremos um regime, então, de existência diferente para o corpo, assim como sua constituição discursiva. Por mais que, então, a gente todos trabalhem o corpo, esse corpo ele é sempre um outro corpo em uma outra pesquisa. Por quê? Porque está em uma materialidade diferente, um está num vídeo, o outro está na questão dos filmes, do cinema, e essa materialidade também vai constituir esse corpo. Porque o corpo pode, por exemplo, trazendo para a minha pesquisa, o corpo automutilado, porque o corpo pode estar filmado em um vídeo enquanto, vamos dizer, selfie, e não num filme, por exemplo. Porque ele é muito mais legitimado enquanto sujeito que pode portar a si mesmo em um vídeo e que tem que estar postado no... esqueci o nome do site, me lembra? No Hever e não no YouTube. Então, cada materialidade, cada lugar de verificação do nosso objeto corpo, ele também está constituindo o que a gente está chamando de corpo. Porque em cada lugar desse, há discursos diferentes que vão ser emergentes para esse corpo e vai constituí-lo de outra forma. Ou seja, o corpo, então, que é trabalhado no Hever, no vídeo que pode estar postado. O Hever é um site pornográfico, veicula temáticas pornográficas. Ele é constituído e o corpo é visto de uma forma que provavelmente seria diferente se fosse um corpo que estivesse postado em vídeos no YouTube.
não seria mais o mesmo corpo. Então é a partir do corpo que temos condições de engendramento e amarração das teorias e noções mobilizadas sobre o discurso. Por exemplo, a Samira trouxe no nosso primeiro encontro falando sobre o discurso na perspectiva Foucaultiana. E a Cecília trouxe a constituição do sujeito. Mas todas essas teorias sobre o discurso, sobre o sujeito, ela não é que ela está em segundo plano, mas ela sempre vai ser discutida, vai ser sempre amarrada a partir da noção de corpo que a gente tem, que é a noção enquanto discurso. Então a gente não foge daí, a partir do corpo, o corpo se torna um tema central, ele é esse nó nessa rede que vai permitir que a gente faça outros estudos e faça, faça a captação de novas noções, de outras teorias para pensar esse corpo. Então é o nosso nó em rede formada pelos postulados Foucaultianos acerca do discurso, do sujeito, das condições de possibilidades que permitem emergir de tal maneira em determinada materialidade, e também no jogo de aparecimento e apagamento na memória. Porque é aquilo que eu disse, porque o corpo, vamos dizer, trans, feminino, pode aparecer de tal forma em um vídeo, em um curta-metragem e não de outra. Então, a cada materialidade, a cada lugar de verificação, a gente vai perceber esse corpo se diferenciando. É estranho a gente falar de corpo, porque quando a gente fala de corpo, a gente sempre pensa numa coisa biológica, né? A gente vai ver que a gente não nega esse biológico, mas não é a ênfase que a gente dá, não é esse corpo enquanto carne, enquanto osso. Isso pra gente não é tão interessante, mas como esse corpo é tomado por discursos. Até porque a gente vai, o lugar de verificação desse corpo é sempre meio que virtual, é imagético. Então, a gente já transporta ou transpassa, vai além do que a gente pode pensar enquanto um corpo biológico, enquanto um corpo puramente de carne e osso. E aí eu coloco também que essas condições de possibilidades, esse corpo, ele também é formado pela possibilidade de aparecimento e apagamento na memória. Eu trago a questão da memória porque a grande maioria dos orientandos, a gente está alocado e a gente fala do lugar do programa de pós-graduação em memória. Acho que só o George faz linguística. Então, assim, a memória a gente tem que estar sempre pensando, e é uma das nossas dores de cabeça, que é pensar onde se coloca a memória com o corpo, onde se pensa isso, né? Uma das possibilidades é pensar a história, porque o corpo, enquanto discurso, é o corpo pensado pela história. O corpo não se deve limitar apenas como um objeto de estudo, pois antes de tudo é um objeto de discurso. Assim sendo, não é um objeto dado a priori, como se fosse um objeto oculto, e que de alguma maneira irá ser desvelado pela análise e pesquisa. A existência do objeto não se justifica por si mesmo, a sua formação se dá pelo jogo de relações com aquilo que permite sua emergência e nomeação. Eu coloco isso, eu achei interessante, porque é sempre legal a gente pensar quando a gente vai pesquisar, que a gente vai, quando fala de corpo, vai encontrar o corpo pronto ali, né, naquele lugar de verificação, por exemplo, tomando um vídeo de automutilação. Que a gente meio que vai escavar esse vídeo e a gente vai encontrar um corpo pronto e a gente fala, olha, isso que é o corpo enquanto discurso. Não. O corpo enquanto discurso, ele só vai existir pelo médio que somos nós, que quando vemos esse corpo, possibilita uma análise de discussão que vai fazer a emergência de determinados discursos que está constituindo aquele corpo naquele vídeo. Então, assim, eu gosto sempre desse exemplo, é um exemplo que eu dei até no lampejo. Se a gente fosse fazer uma pesquisa sobre esse slide, por exemplo, o objeto de pesquisa não está pronto. A gente não vai olhar para a pesquisa e falar, então o objeto de pesquisa é aquele slide. Ele só vai estar sendo constituído a partir do jogo de relações que ele mantém com as outras coisas na sua existência. Por exemplo, o slide em relação às pessoas que estão aqui. O slide em relação disposição que ele está sobre as cadeiras. Então, o corpo, da mesma forma, ele só vai existir a partir dessas relações que ele mantém com os outros objetos. Ele não é um objeto puro, que a gente pode chegar lá, esse é o corpo que eu estudo, está pronto. É mais ou menos também quando a gente pensa na questão de por que a gente está pensando em posição de sujeito, né? Pensar em posição de sujeito, a gente pode pensar através da física, a ideia de posição. Para a gente pensar a posição na física, a gente tem que pensar a ideia de referência, né? Ele está se posicionado referente ao quê? Por exemplo,
seguinte, havia uma pessoa na rua, e aí eu falo, vamos dizer, Ricardo, você viu aquela pessoa na rua, assim, vestida de vermelho, cabelo azul, não sei o quê, ela não está pronta dessa forma, ela não é exatamente aquela pessoa, ela só vai existir no momento que eu falar, você viu aquela pessoa de vermelho que está próximo dessa árvore, que está atrás do carro tal, então ela só existe a partir dessa relação de existência com outros objetos, ela não existe por si só. Então, para a gente entender o corpo enquanto objeto, enquanto objeto de discurso e não só um objeto de estudo, a gente também tem que estar pensando então nesse regime de formação que é o que Foucault trabalha na arqueologia do saber, em uma das seções, que é a formação do objeto. Então a gente tem que entender primeiro esse regime de existência de onde está o corpo. Serão os feixes, então o corpo serão os feixes de relações e discursos materializados nos corpos imagéticos que darão os indícios para a constituição do objeto corpo e suas regras de formação. É isso que eu disse. Há sempre uma relação sobre algo. É o corpo em relação a algo, o corpo em relação a tal discurso, o corpo em relação ao discurso cristão, o corpo em relação ao discurso jurídico, ao saber médico. Então ele está sempre atravessado por esses poderes, e se a gente pensar no poder, assim como a Samene trouxe na primeira aula sobre aqueles 3 momentos do Foucault, trabalhando na questão do poder, no segundo momento trabalhando na questão do saber, no terceiro a questão do sujeito, em todos o corpo tem que estar sempre evidente. Assim, quando a gente fala então do corpo, a gente está falando de um corpo que é atravessado por um discurso médico, a gente está falando sobre um corpo, sobre um saber psicológico, a gente está falando de um sujeito, como se o sujeito se constitui a partir da própria relação com o seu corpo. Só pegando o seu ensejo, né, já que você quer que a gente participe enquanto você fala, eu acho interessante a questão do corpo, porque a priori, quando a gente fala do corpo, né, enquanto discurso, a gente fica imaginando um corpo superfície, né, superfície orgânica, superfície biológica, e assim, ele vai muito além disso, ele vai justamente nesse feixe de relações, né, eu estava pensando aqui, porque tem uma parte da minha tese que eu chamei de corpo-crime. Eu não chamei de corpo criminoso nem de corpo vítima, eu chamei de corpo-crime justamente por conta da relação do criminoso e da vítima, né? Assim, a relação que há entre os dois nos vídeos, né? Tanto o apagamento quanto o surgimento de um e de outro. Aí eu preferi chamar de corpo-crime justamente para não dar a entender de que eu estou falando do corpo da vítima, organicamente falando, né? É legal pensar isso, que a gente não está pensando então no corpo enquanto posicionamento, né? Enquanto posicionamento político, enquanto posicionamento social. E pensar claro o corpo, que essa superfície é importante. É o que eu até discuto, que coloca, não é que a gente negue a superfície biológica, mas a gente vai além dessa espacialidade. O corpo não é só o espaço. Pelo contrário, quando a Samene trouxe a ideia de discurso no primeiro momento, o discurso está disperso, está fluido, está nas manifestações. O corpo serve para materializar esses discursos, nesse sentido, para problematizar esse quebra-cabeça corporal emoldurado por um quadro discursivo. Seguiremos 3 autores, que são os 3 autores principais assim, que a gente segue, né? O Foucault, naquela pose dele dada ao mundo, né? É bem a cara do Foucault, dessa forma. O segundo ali, o Curtini, que trabalha na análise do discurso. Ele tem até um livro, o Decifrar o Corpo, Pensando como Foucault, o subtítulo do livro. E ele também faz esse trabalho pensando o corpo atravessado pela uma história de discursos, mas atravessado pela história. E o Newton Milanês. O Newton Milanês eu acho importante, e muito importante porque ele talvez seja o primeiro a pensar na análise do discurso, esse corpo, numa verificação dentro do audiovisual, que até então ninguém tinha pensado. O corpo ficava, por exemplo, Foucault ele traz a ideia da história da loucura, ele trabalha a ideia do corpo e coloca, mas eu acho que nenhum dos autores pensou em verificar isso na materialidade audiovisual. Como é que isso se dá? Que corpo é esse? Será que o corpo pensado pelo Foucault, o corpo pensado pelo Curtini, pode ser o mesmo corpo pensado na materialidade audiovisual? Será que a gente pode transportar como se fosse uma aplicação de teoria? Aquele mesmo corpo será o mesmo corpo pensado no audiovisual? Ou, na verdade, esses 2 teóricos, Foucault e Curtini, ele nos dá indícios de pensar o corpo no audiovisual? Eu acho que o grande trabalho do Newton é isso.
e é um protagonista nesse sentido. Enfim, mas eu também não vou detalhar o que cada um traz, até porque é muito extenso. O corpo parece meio superficial, né? Falar enquanto corpo, enquanto discurso, mas é um trabalho muito extenso. Então, o poder penetrou, o Foucault coloca isso na microfísica do poder, que o poder penetrou no corpo e encontra-se exposto no próprio corpo. Logo, o corpo está inscrito em um jogo de ordem entre poder e saber. É legal quando ele coloca que o corpo penetrou no corpo, que o poder penetrou no corpo, ele não está falando só de uma manifestação sobre o corpo. Ele está dizendo que o próprio corpo, nessa materialização de um discurso de poder, de um discurso de saber, ele é o próprio poder. Ele é o próprio saber do corpo. Ele não é só um aparato, um local de manifestação. Ele é o próprio poder nesse sentido. Então daí já... Oi? E ele também é discurso? O corpo? Sim. Pra gente, o que importa é o corpo enquanto discurso. Assim, porque a gente pode pensar em outras teorias. A psicanálise traz a ideia de um corpo, o corpo enquanto funcional, o corpo libidinal. A medicina vai trabalhar um corpo muito orgânico, né? Se a gente pensar na psicologia, a psicologia traz um corpo substanciado, mas dentro de uma mente, é um corpo psicologizante. A psicossomática trabalha muito isso. E pra gente o que importa, não que a gente negue que existem essas outras formas e perspectivas de se ver um corpo, mas pra gente o que importa é o corpo enquanto discurso. E nesse caso, o corpo também é imagem. Sim. Sim. Sim, é sempre imagem. Pra gente é muito mais imagem, porque o local de verificação desse corpo enquanto discurso é sempre por via da imagem. Então, como a gente pode pensar já trazendo essa ideia, né? Corpo enquanto imagem e corpo enquanto discurso? Aquela imagem daquele corpo enquanto biológico, ele está sendo atravessado, está sendo constituído naquele momento por um discurso que vai dar ao corpo um posicionamento de sujeito. Então, quando a gente está estudando sujeito, a gente está voltando para o corpo. A gente não foge disso. E aí a gente vai ver mais adiante que pensar então quando a gente pensa que o poder penetrou no corpo, a gente está pensando que o corpo é enquanto discurso por algumas vias, pela via do poder, pela via do saber, pela via da política e por via da história. É assim que se dá essa constituição discursiva do corpo. Enquanto você estava falando, que eu consegui sistematizar assim, como exemplo na minha cabeça. Por exemplo, a cultura pop, ela toma certos corpos para provocar discursos. Por exemplo, Frida Kahlo. Frida Kahlo é uma personagem hoje. Né? Toda a cultura pop está em torno de uma parte do corpo de Frida Kahlo. E aquele discurso ali foi sistematizado de uma forma que muitas pessoas nem sabem de quem se trata, mas tira foto com a mesma vestimenta, se fantasia no carnaval. E todo mundo passa a um movimento de antropofágico, daquele corpo. Talvez o que acontece foi mutilado, é porque na verdade aí vai além da Frida Kahlo. Ali qual é o discurso que foi produzido por cima da Frida Kahlo e que de certa forma está se legitimado quando sujeito, as pessoas começam a internalizar isso. E na atualidade. E na atualidade. Por isso que o corpo ele é todo atravessado pela história. Porque na atualidade ele está atravessado por um todo que aconteceu, um extrato solidificado. Né? Uma coisa muito simples de pensar o corpo enquanto discurso é, na estética, quais são os corpos denominados belos hoje? Então, o corpo discursivizado. Quando se fala, a mulher tem que ser magra, tem que ser alta, tem cabelo assim, tem um cabelo assado, a gente está falando de um corpo que foi discursivizado dentro de um discurso da estética, da beleza. Um exemplo que você estava falando que me veio, já que a gente está no projeto de qualidade, por exemplo, o que está acontecendo com a Beyoncé agora. Ela, após anos de carreira, ela precisou se afirmar enquanto corpo negro. Então, quando ela vai escrever a música dela, ela fala: eu tenho orgulho do meu cabelo crespo, eu tenho orgulho da minha pele escura, entendeu? E antes disso, e mesmo assim, mesmo nós olhando para ela e vendo uma pele escura, um cabelo crespo, o corpo negro dela era ignorado anteriormente, entendeu? E aí ela
ela chega se afirmando, eu sou negra. E mesmo nós já tendo notado que ela era negra, o choque ainda acontece. A gente fala, nossa, a Beyoncé é negra. O escrito, na verdade, não é nenhuma obra de Foucault, não, que é o titulado As Pinturas de Manet. Né? Tem uma tradução só que eu conheço, que encontrei recentemente, mas até pouco tempo só tinha em francês. E é um texto muito bacana, tem poucas laudas, em que Foucault descreve algumas pinturas de Manet. E eu acho interessante porque uma das pinturas me chama muita atenção, que ele vai falar do quadro Olímpia de Manet. E Olímpia foi um quadro pintado em 1830 na sociedade da época e foi um quadro que causou tamanho escândalo, tanto que pediram para tirar o quadro, tapar o quadro com um pano, né? Porque ele causava tanto escândalo à sociedade da época que ficavam dizendo por que Manet pintou aquilo, porque era uma mulher nua deitada sobre um divã. E o quadro era todo iluminado, ou seja, os detalhes do corpo de Olímpia eram mostrados. Então a sociedade da época se sentiu horrorizada com aquilo. Aí hoje a gente olha para a Olímpia de outra maneira. Aí eu estava falando do corpo, né? Porque Foucault se pergunta, quando ele vai analisar a Olímpia de Manet, será que era o quadro que causava escândalos ou era uma constituição histórica da sociedade que se escandalizava diante do quadro? Por que o quadro hoje não é escândalo na época? Porque ele discursivizou o corpo de Olímpia. As coisas. E aí só se pode fazer esse tipo de problematização se a gente pensar o corpo enquanto discurso. Aí eu fiz uma comparação, inclusive, no artigo meu da Revista, não sei se quem leu aqui, mas eu peguei a análise que Foucault fez de Olímpia e fiz uma análise do caso do cara lá, do Westerly Flanagan, lá dos Estados Unidos, que ele matou a colega repórter, matou o colega cinegrafista, filmou o próprio crime no celular e isso virou um escândalo mundial do dia para a noite. No mundo inteiro, os noticiários do mundo inteiro, em agosto do ano passado, só falavam no caso de Westerly Flanagan, que matou o colega cinegrafista, matou a colega repórter, filmou o próprio crime e depois se matou. Aí eu fiquei pensando, por que isso causa escândalo hoje, mas pode não causar amanhã? Daqui a um tempo vai ser absolutamente normal os criminosos filmarem o próprio crime e jogarem na rede de internet. Gravarem com o celular e jogarem na rede de internet. Ou, por exemplo, um indivíduo que estivesse nessa sala falando sem parar, de maneira agitada e tudo mais, por que a gente poderia considerar que esse indivíduo é louco? Porque, na verdade, o corpo do louco foi considerado por muito tempo aquele corpo que é descontrolado. E aí veio o saber psiquiátrico, psicopatologizando tudo, dizendo que não, na verdade isso é agitação psicomotora. É a mesma coisa. É o corpo que não pode ser controlado nem por ele mesmo. Então, a possibilidade da gente olhar para esse indivíduo e dizer que é louco é por conta de um discurso sobre o corpo do louco, que o constitui dessa forma. E é interessante que quando a gente fala isso, a gente pensa de onde veio isso, né? A gente não sabe, mas a gente sabe que está aí. Da mesma forma, se a gente passar na rua e de repente a gente perceber ou avaliar que aquele indivíduo pode nos trazer uma ameaça, a gente vai sair um pouco desse indivíduo e dizer que ele é louco. Por que isso acontece? Porque há um discurso histórico dentro de uma episteme que possibilitou dizer que o louco é dessa forma. E a gente não precisa nem conhecer essa pessoa, esse indivíduo, esse sujeito, não. A gente já faz esse julgamento. Porque esse julgamento já é possível dentro de um discurso do corpo do louco. Então a gente pode perceber que as coisas em si, elas não são vazias, né? Sim, é por isso que não existe o objeto corpo enquanto discurso. Só existe pelas relações que a gente mantém com ele. Ele é sempre algo vazio. São as relações que vão dar esse caráter de preenchê-lo de discurso. E quando se preenche de discurso um corpo, a gente tem um posicionamento de sujeito, que é o posicionamento do louco. A ciência diz que não existe matéria. Eu acho que quando a gente pensa o corpo enquanto discurso, dá para a gente pensar por aí, né? Porque não é a matéria exatamente que a gente está interessado, mas como aquela matéria materializa um tal discurso. Naquele tempo, naquele momento, naquele lugar. E por quem vê. Porque quem vê também tem um posicionamento tal. Porque, por exemplo, eu posso olhar uma pessoa considerada em agitação psicomotora e não considerá-lo louco, porque talvez eu esteja
constituído dentro de uma posição de sujeito que está dentro do discurso da luta antimanicomial, por exemplo. Mas outra pessoa pode falar, não, totalmente louco, interno, amarra, controla, ele precisa de controle, ele é uma ameaça à sociedade. Então, é justamente assim, o objeto, o corpo enquanto discurso só existe nessa relação com os outros elementos, na relação de quem vê, por exemplo. Aí tem uma citação enorme que eu te falei, a Justiça de Revel, que a Cecília citou na semana passada, no livro dela, Os Conceitos Essenciais de Foucault, que eu acho muito bacana o que ela traz. Porque assim, ela traz uma coisa bem sintética do que o Foucault estava trabalhando sobre o corpo. E aí é o primeiro parágrafo. E ela coloca, houve no curso da Idade Clássica toda uma descoberta do corpo como objeto e alvo do poder. Porque até então, o corpo ele não era tomado como hoje, porque hoje tudo é corpo, né? Tudo é pensar, mas o corpo tem que ser assim, o corpo tem que ser assado, tem que se fazer isso com o corpo. A gente vê as cirurgias plásticas, por exemplo, essas modificações corporais. O corpo, anteriormente da Idade Clássica, ele não tinha essa centralidade, como se vê hoje. Então, as análises de Foucault nos anos 70 buscam, antes de tudo, compreender como se passou de uma concepção de poder em que se tratava o corpo como uma superfície de inscrição de suplícios e de penas, a uma outra que buscava o contrário, formar, corrigir, reformar o corpo. Quando a gente vê o livro do Foucault, a obra O Vigiar e Punir, ele está falando disso, como o corpo era utilizado através dos suplícios para demonstrar um poder de um discurso soberano, o discurso do rei. E como naquela época ele detinha o poder sobre quem morre, sobre quem vive, e como naquela época o que as pessoas tinham de mais essencial era apenas o corpo, a sua própria vida. Então, onde eu utilizo para colocar esse poder soberano? Sobre o próprio corpo. Porque quando eu faço o suplício de alguém, eu estou mostrando para outro que não pode se fazer aquilo. E deve se encaixar dentro de uma norma, de um padrão. Depois de um tempo, a sociedade vai perceber, na sociedade de controle, que não é só exatamente sobre o corpo, ou melhor, sobre a questão do direito de viver e de morrer. Eu posso fazer uma reformulação desse corpo. É o que a gente pensa hoje nos discursos de estética, por exemplo. O corpo bonito tem que ser assim. O corpo dócil. O corpo dócil tem que ser dessa forma, a pessoa tem que falar assim, tem que fazer desse determinado padrão. Então a gente começa a perceber um poder que não é só tão repressor como se pensa, com suplícios. Ele é produtor. Ele produz corpos, ele produz subjetividade, ele produz história. Eu me questionar de como eu posso utilizar uma forma de punir, na verdade. Eu não preciso punir para ter um corpo doce. Como eu devo manter esse corpo, né? Obediente. Porque quando eu faço o suplício, a pena ali acaba naquela pessoa. A pessoa, aquele indivíduo, aquele sujeito, não tem mais o corpo para fazer algo. Então eu não preciso puni-lo. Eu posso até puni-lo, mas de outras formas, para que ele fique docilizado, para que ele não faça, não cometa, mas o que é considerado errado dentro das normas de uma sociedade em um determinado tempo. Então, até o final do século XVIII, o controle social do corpo passa pelo castigo e pelo enclausuramento, com os príncipes, o suplício legitimava o poder absoluto, sua atrocidade se desdobrava sobre os corpos, porque o corpo era a única riqueza acessível. Em contrapartida, nas instâncias de controle que aparecem desde o início do século XIX, trata-se, antes de tudo, de gerir a racionalização e a rentabilidade do trabalho industrial pela vigilância do corpo, da força de trabalho. Aí o que ele está pensando sobre a biopolítica, inicialmente. Então, eu posso modificar e modelar esse corpo para servir a um determinado discurso do trabalho, por exemplo. Eu não preciso, e não seria ideal, sendo que as cidades estavam crescendo, punir o corpo e acabar com o indivíduo. Eu preciso da força de trabalho dele. Então eu tenho que utilizar estratégias de poder muito mais minuciosas. A sutileza. Muito mais sutil. Como você entra aqui, mas você tem que cortar o cabelo. Sim. Isso é muito mais sutil, mas talvez seja muito mais torturante do que um suplício. Eu li uma tese de doutorado incrível recentemente, de uma
mulher falando da docilização do corpo e ela usa muito, né, a teoria, ela conversa muito com a respeito disso, ela falando do processo de disciplina do corpo das crianças quando começam a ir à escola. Aí ela começa a falar do biológico ao discursivo. Ela começa do biológico vai para o discursivo. Ela fala que quando a criança começa a frequentar a escola e tem que se posicionar corretamente na cadeira, a professora não deixa que ela fique assim, né? Ela tem que ficar ereta. Então já começa a mudar o biológico. Aqui o glúteo, né? O quadríceps, ele já começa a se adequar. A coluna já começa a se amoldar. E aí ela vai para o discursivo, a forma como as crianças elas vão se disciplinando com a escola, né? Com o aparelho que é a escola. Por exemplo, o discurso machista como se dá em crianças pequenas, na diferenciação dos sexos, de meninos e meninas. Olha, fecha as pernas, menina, porque você não pode mostrar isso. Isso é um corpo sendo constituído por um discurso. Por que não? Porque a menina não pode mostrar e o menino pode. E isso é uma das questões até que a psicanálise trabalha, mas que alguns psicanalistas perverteram a história. Né? Porque quando se fala da primazia do falo, de fato há uma primazia do falo na nossa sociedade. Mas não é o falo enquanto pênis. Não é exatamente isso que a psicanálise, pelo menos o Freud está falando. Ele está indo além disso. Ele está falando, não, o pênis é o significante do falo. Ele representa essa sociedade fálica, mas não está somente aí. Está, por exemplo, na possibilidade de que meninos podem fazer algo e meninas não. Então, os meninos são muito mais fálicos, muito mais potentes nesse sentido do que outros sujeitos, que seriam os sujeitos denominados castrados, as meninas. Só que isso é totalmente, só pode ser pensado se a gente pensar o corpo enquanto discursividade. Agora, hoje a gente já não pensa mais desse problema, não funciona mais inteiramente dessa forma. Não sei, eu acho hoje eu que sinto. Em que sentido? Por exemplo, meninos e meninas. Tem meninas que acabam se posicionando enquanto, por exemplo, nesse lugar de sim, mas poder o discurso primário, qual é? O discurso ainda fala. E mesmo em casos como esse, você começa a ouvir expressões e delimitações como mulher macho, mulher homem. A gente pode pegar o próprio exemplo da nossa presidente. A nossa presidente, quando se torna presidente, ela tem uma imagem muito mais virilizada. Porque a ideia do discurso da mulher é que a mulher não controla nem a si mesma, como poderia controlar uma nação. Tem uma coisa incrível, eu estava discutindo hoje com um psiquiatra do RAPS, como pode uma revista de alcance nacional ter uma pauta diante da nossa crise política, diante de todo o contexto que está acontecendo, uma pauta ridícula de pensar que o padrão feminino é bela, recatada e do lado. Assim, é quase surreal e parece que está na tentativa de realmente apagar o que está se acontecendo na história da política. Sim. Sim. A única coisa que Eu penso que a alcance do discurso, e assim, se vocês vão pensar, eu digo o certo, que até ela recatada do ar, o discurso de oposição. Porque é o momento que a esposa de Temer, ele está na eminência de assumir, né? E coaduna com o discurso de Bolsonaro, por exemplo. Então, assim, eu vejo que a Veja tinha uma necessidade de confirmar alguns discursos. E talvez não só confirmar, mas talvez desqualificar aquilo que está à frente, que seria a Dilma Rousseff. Exato. Porque ela não é uma personagem, não é bela, não é recatada e não é do lado. Justo. Ela não se encaixa em nenhum desses. E nesse sentido você vê que tem um funcionamento tão potente que, por exemplo, não se comenta o fato de que a primeira presidenta do Brasil está sofrendo impeachment. O fato dela ser mulher é totalmente apagado. Assim, e aí, quando você chega dizendo um bela recatada e do lar, você fala, olha, a mulher do próximo presidente é assim, mas a Dilma não. Mulher de verdade. É mulher de verdade, enquanto a Dilma está masculinizada. E por isso que ela não deu conta de controlar uma nação. O próprio comentário das pessoas, como eles vão falar, gente, mas realmente a Dilma está doente, ela está feia, ela está desfigurada, então assim...
Não, o negócio não é só ela passar, o negócio é colocar ela enquanto doente. Isso, você usa o corpo dela para mostrar um momento político. É tipo, ela tá feia. Ela justamente para mostrar essa crise política. Ela tá vendo como ela tá feia, doente? Não pode estar aí. O que ela está fazendo aí? Aí a gente E a gente se pergunta, será que se fosse um homem, talvez, passando por toda essa situação, tivesse realmente uma questão corporal, iria se dizer que ele era doente? E em que medida, se esse corpo masculino e presidente estivesse doente, ele não seria... Por exemplo, quando o Lula estava no poder, havia esse boato de que ele estava com câncer, ele vai dizer que ele estava doente. E mesmo assim, não era uma coisa tipo, gente, Lula precisa sair, ele está doente. Era só, nosso Lula está doente. A não ser quando se dizia que ele era um cachaceiro, né? A ideia de um alcoolista também não poderia. E tudo isso, se a gente fazendo essas discussões, a gente, em momento algum, ou quem faz essas discussões, estão preocupados com a ideia se ela é competente politicamente para gerir o país. Todo mundo ataca o corpo dela para dizer que ela não serve para fazer a gerência, fazer essa, controlar, e a ideia de controle mesmo da nação. Né? A questão do discurso acaba moldando o ideológico, né? Sim, quando a Samene coloca então do corpo das crianças na escola que vai sendo moldado, aí a gente vai vendo que não é que a gente negue o corpo biológico, mas até o corpo biológico ele é moldado de certa forma com discursos. Os estereótipos, os estereótipos, colocando nas caixas, nas devidas caixinhas do que é, entre aspas, correto. Correto é você, nessa Constituição, fora disso, não é discurso. O discurso está errado. Não, há sempre um discurso. Só que A gente não pode ter essa discursividade. No âmbito da análise do discurso, essa questão do estereótipo é meio melindrosa, assim, né? Se a gente for pegar, por exemplo, uma Guénot, ele vai falar de estereótipo. Agora, se a gente for falar de Peixeira, eu vou falar que não tem estereótipo, tem pré-construídos, né? Que são coisas que existem. E já Foucault... fala sobre repetição. Ou não, né? Foucault não fala. Não fala. Ele vai falar muito mais de posição de sujeito, de discursos, de poder, de resistência, de Como a saberes. questão do paradigma. Como por ele, aí. o nome é... As relações de poder, elas dão conta de falar. Porque até, por exemplo, a ideia de estereótipos e preconceitos pode estar, de certa forma, intimamente entrelaçada com alguns saberes. Os saberes, né, da medicina, os saberes da psicologia. Eu ia falar de instituição. Ou instituições também, né? Porque não deixam de ser instituídos esses saberes. Quando a gente pensa que o discurso, por exemplo, o discurso religioso, existe uma instituição chamada religião. A partir do momento em que eu quero me posicionar enquanto religioso, eu pego todos os elementos que funcionam dentro dessa instituição e me constituo enquanto sujeito. Então, nessa medida, eu teria a instituição como parâmetro. Né? Aí, não sei se a gente poderia falar de estereótipo. Agora, se eu quero me colocar num posicionamento de sujeito político, né? Então, eu vou pegar tudo isso. Então, assim, para Foucault, a sociedade não funciona em cima nem de estereótipos, tampouco de ideologia. Tudo é discurso. E eles são mobilizados a partir das relações de saber e de poder. Imaginário. Ele não trabalha com ideia de imaginário, com simbólico, representação. Então, assim, não é que ele não esteja dizendo isso. Talvez ele possa até estar dizendo isso de uma outra forma, mas não é a questão dele, naquele momento, trabalhar por via da imaginação, por via do imaginário, por via do simbólico. Ele vai trabalhar especificamente por via dos discursos que estão calcados na ideia de poder e saber. Bem, certo que alguns conceitos dele faz lembrar esses conceitos, por exemplo, a ideia de utópico. Me remete, quando eu vou ler as coisas sobre utopia, acaba me remetendo à ideia de imaginário, né? Que são utópico enquanto lugar sem lugar, imaginário também, né? Enquanto lugar sem lugar. Talvez ele esteja falando a mesma coisa, né? Às vezes a gente, quem lê, os fãs, quem lê, são sempre os fãs do culpado, né? O Pablo de Jesus, são os fãs dele, que dizem que ele disse isso e tem que fazer dessa forma. Talvez seja a mesma coisa com Foucault, né? Quando a gente toma como verdade absoluta pelo exemplo, não, mas o Foucault disse isso. Sim, Foucault disse isso há um tempo atrás. E o que a gente pode dizer a partir de Foucault, ou com Foucault? Isso que é interessante, não tomar ele como uma verdade absoluta, porque ele não fez isso. Por que a gente tem que fazer? Se ele não fez isso com os saberes,
Então, pensar o corpo enquanto discurso também é pensar em um corpo enquanto política. Pensando com Foucault, podemos problematizar as possíveis estratégias, ferramentas e dispositivos que dão controle e controlam o corpo. É isso que a gente vem discutindo agora, né? Essas estratégias, por exemplo, da mídia, com a Dilma, as estratégias da escola, as estratégias da família, tudo isso, de alguma forma, está sempre modelando e discursivizando o corpo. São justamente esses procedimentos legitimados por discursos de poder sobre o corpo que verificamos nas estratégias discursivas do audiovisual e na disposição ritualística dos corpos, materializando a faceta da política para os corpos e de vida. Aí eu vou abrir só um parênteses para comentar um pouco da minha pesquisa, para a gente entender como é que se dá essas estratégias de controle. Na automutilação, as pessoas vão lá, se cortam, e tem essa ideia, o corpo é meu, eu posso fazer o que eu quero com ele. Porém, a gente percebe que nos vídeos de automutilação a gente tem cortes muito bem calculados. Por exemplo, cortes nos pescoços que tem toda a intensidade de quem corta, a maneira como se corta. Então, há um controle sobre aquele corte. Então, a gente não está dizendo um discurso que pode se chegar ao corpo à morte. Com esse cálculo, com essas estratégias, por exemplo, de se cortar, a gente está dizendo o contrário, o corpo não pode ser levado à morte. O corpo, então, nunca foi seu. Essa ideia de liberdade que se tem não existe. Ela está pautada dentro de estratégias legitimadas no discurso. Que, se a gente for aí analisando, a gente vai ver que a gente está retomando a história de um discurso cristão. Você não pode se matar. Então aí a gente já pensa, talvez, uma automutilação fazendo uma memória do auto-suplício, do auto-flagelo. Se tem. E aí a gente pensa, então, a pessoa mais icônica dentro dessa história, Jesus Cristo e o seu suplício. Então, fazer um suplício talvez não estaria retomando uma ideia de autopunição para expiar seus pecados? Também. Então, na verdade, quando a gente pensa em corpo e pensa em discurso, a gente está pensando também então numa política para os corpos, do que os corpos, uma ordem política do que se pode fazer com eles, de como eles podem ser. Corpo, história. Então, o Curtini, no Decifrar o Corpo, logo no primeiro, não sei se é no primeiro capítulo, na introdução, ele faz um balanço do que ele vai trazer enquanto a história do corpo. Ele vai falar que o Foucault, então, na sua genealogia, a sua preocupação central é o corpo. Quando ele está falando de sujeitos, quando a gente está falando de indivíduos, ele está falando que o que a gente está controlando, na verdade, é o corpo desses sujeitos, são os corpos desses indivíduos. Então, quando ele está falando de poder, quando ele está falando de saber, ele está falando de estratégias sobre um determinado corpo. Então, essa articulação do corpo e da história, o corpo superfície de inscrição, todo impregnado de história. E quando a gente está falando que o corpo está sendo atravessado e sendo constituído por discursos, esses discursos estão na própria história. E é uma história de estratos solidificados, pensando nesses discursos. São estratos dentro de uma história que renegam até muitas vezes a própria história individual do sujeito. Ele só existe porque existia um discurso na história. E ele só pode ser legitimado enquanto sujeito, esse corpo, por conta de todo esse discurso histórico. Então, o que nos interessa é o corpo escrito na história, alocado numa rede de memórias encarnada pelos sujeitos, moldando, recortando e transformando o corpo em sua discursividade. Então, quem teria um exemplo para a gente trazer desse corpo, uma história discursivizada? Eu queria tirar essa dúvida lá fora, mas já que você puxou. Por exemplo, na minha pesquisa, quando eu faço aquele recorte para pensar em intelectualidade, memória e tal, aí eu pego desenhos de homens gays dos anos 80, com corpos extremamente fortes e tal. E aí, vendo você apresentar, me veio a ideia do deus grego, que é aquele homem super bonito, e aí você volta à Grécia, homens e tal. Então, não é só ser discursivizado, ser atravessado por determinado discurso, é ser, de alguma forma, atravessado pela própria história. Exatamente. Porque
na minha cabeça, quando eu penso, por exemplo, no homem grego, não sei se era o grego que era forte, acho que era o grego. O deus grego, o Apolo, considerado deus da beleza, por exemplo, era um corpo viril, e como a gente está falando mais cedo, é um corpo que tem falo, então ele é um corpo masculinizado. Então, nessa medida, se você vai colocar um corpo que é dito afeminado, que é o corpo do sujeito gay, e você investe ele de um corpo forte, um corpo viril, você acaba, não sei, na minha cabeça, acho que balancear ou tentar deixar ele um corpo que socialmente é dito como não viril. Ao ponto que apenas nos grupos, não sei se falar isso, nos grupos LGBT, seja o que for, aquele gay considerado afeminado, ele é muito mais marginalizado. Exatamente. E muito porque também não é o corpo que a gente vê no meu recorte, por exemplo, nos meus filmes. E a gente se pergunta por que então pode se ver esses tipos de corpos e não outros, os afeminados. O que a história tem a ver com isso? Porque a história permitiu que determinados corpos fossem emergentes e dar um regime de visibilidade e outros não. A dúvida Vinícius, eu não trabalho com essa noção de memória. Mas quando, por exemplo, querendo ou não, a gente acaba falando de repetição nesse sentido, né? Quando certa forma de retratar o corpo, por exemplo, ele é retomado, ele é só retomado ou em alguma medida também mantém uma relação de descontinuidade assim que é retomado? Eu acho que sempre tem uma relação de descontinuidade, porque o fato da ideia de que repetir não é trazer um novo mesmo. Há sempre algo novo. Que esse algo novo seria das condições de possibilidade de trazer essa repetição atualmente. Então a gente nunca está repetindo de fato. Porque a ideia de repetir é como se fosse algo do mesmo, né? A gente nunca repete essa repetição plena. Há sempre uma construção do novo, porém, para esse novo aparecer, ele tem que estar subsidiado ou calcado em algo mais simbólico. Se a gente ainda pensar que não existe exatamente uma origem, a gente está sempre pensando nos ciclos ainda. E o discurso continua. Sim. O discurso ele não morre. Eu acho que todo discurso que de alguma forma emerge na sociedade, ele não morre. Eu não sei quando se emergiram, quantos discursos emergiram. Porque se você for pegando, é como se fosse um fio. Né? Você vai puxando aquele fio, você vai encontrando uma referência de uma referência de uma referência. E até porque, assim como o objeto, o corpo, enquanto discurso só existe nas relações, esse discurso também só existe em relação a outros discursos. Então, se existe em relação a outros discursos, ele está sempre enaltecendo o novo. Seria uma descrição inexaustiva. Sim. As dessas emergências são as regularidades discursivas? Também. Porque... Não pode dizer. É porque a gente estava aqui, a gente ainda está fazendo as coisas, né? Mas ainda já discutindo. E a gente pensou assim, nesse. A gente estava pensando se o corpo do idoso, principalmente hoje, tem que ser verdade. Poderia ser visto assim, sabe? O corpo historicamente assim. Sim, por exemplo, na história, até pouco tempo atrás, o corpo do idoso era totalmente descartável. Ele não servia para nada. Ele começa a ter um regime de visibilidade a partir do momento que se acredita que o corpo pode ainda ser produtivo. Exatamente. Até a própria ideia de saudável, tem que trabalhar mais, pode gastar, sim, pode, por exemplo, e aí a gente entra também o corpo enquanto idoso, o corpo malhado assim, dentro das possibilidades do idoso, né? A ideia de terceira idade enquanto a melhor idade. Como assim a melhor idade? A melhor idade é que você escolhe ser melhor para você. Não importa que seja qual seja. E é a pergunta que a gente tem que fazer, porque o Foucault sempre faz, né? Porque se pode se pensar nesse regime de visibilidade, de existência para esse corpo do idoso dessa forma agora e não antes. Quais são os discursos que estão atravessando esse corpo aí? Quais são os poderes? E o que me parece uma negação do próprio ser velho, que é essa construção que coloca-se o idoso, que agora é idoso, né? Não é mais velho, é idoso, e que é terceira idade, essa noção de que idoso é saudável, que a atividade física, ó, tô aqui forte. E aí, quando chega aquele
ter uma dor da velhice, ou mesmo que ele não tenha nenhuma doença, mas que ele tem uma constituição, ele já se sente aquele idoso, a gente pensa naqueles nossos avós, entendeu? Aí ele nega, ele tem a negação dessa velhice, ele não aceita estar na velhice, muitas vezes. A própria ideia de a gente pensar o idoso e não mais o velho é justamente porque é justamente isso. A ideia de velho é a ideia que não presta, que é resto, não serve para nada, né? Mas, desculpa, mas viver, por exemplo, 80 anos é sim velho. Porque assim, como existe uma determinação de quando começa a velhice, a gente utiliza os parâmetros da Organização Mundial de Saúde, né? Mas não existe uma determinação de quando realmente começa a velhice, a etapa da velhice. O que acontece é que são construídas essas velhices. Cada pessoa, na sua subjetividade, ela constrói sua velhice. Aí, por exemplo, minha pesquisa mesmo, porque eu trabalhava com idosos dependentes, todos eles se sentiam velhos. Um colega meu trabalhando com idosos, na mesma faixa etária, acima de 80 anos, que não eram dependentes, que ainda para atividade física, ou então que vai para a terceira idade, eles não se sentiam velhos. Né? Não sou velho, não sou idoso. Então, assim, a próxima negação do ser velho. São dois lugares. Eu sou idoso, agora eu São dois sou lugares velho, eu sou possibilizados. doente. O corpo velho e o corpo idoso. E é o mesmo corpo. Entende? Agora, é a mesma dimensão biológica, mas discursivizado, e são sujeitos diferentes. Por quê? Por conta de discursos diferentes. O corpo velho é uma coisa, o corpo idoso é outra. E a gente está falando da mesma dimensão biológica. E está muito ligado à atividade, pelo que vocês falaram. Porque se você tem 80 anos e você está deitado, você é velho. Se você tem 80 anos, você está correndo, você... Mas é de uma atividade que é da produtividade que é ligada à política. A Exatamente. gente fala uma atividade não física, uma atividade social, política. Mas então, mas ele tem que ser ativo, ele tem que ser produtivo de alguma forma. Então está sempre ligado a uma política. Mas vem desde da questão econômica. Quando eu estudei, Que é político. era uma pirâmide etária. De repente, viramos um cilindro etário. Nossa! Então a economia mudou toda, Já pensou essa grande parte que agora se sente todo mundo? Pois é, todo mundo vai não pode. Todo mundo desmotivado. Porque você até colocou aí, assim, não, mas com 80 anos não é velho? É velho. Eu não concordo totalmente. Porque talvez esteja discursivizado. O conceito de velho que a gente Entende? entendeu? Porque o conceito de velho que a gente carrega não é esse conceito cronológico. Não é só um conceito cronológico. É um conceito também de descartável mesmo. O que a gente de pode algo que pensar? já foi Mas usado então, demais, por isso não exemplo, presta mais, entendeu? Que pode ser esquecido. Mas é muito mais do que isso. Por exemplo, a gente pode ter uma universidade de 80 anos, a gente considerar ela velha e a gente achar muito boa. Não, mas é isso que eu estou falando. Entende? E aí quando se traz para pensar talvez o sujeito, isso se transforma. Será? E é o que a Cecília fez na discussão da semana passada. Será que a questão está na palavra? Porque eu posso chamar de idoso e na prática fazer a mesma coisa como se fosse considerado enquanto velho. Então por que ter esse cuidado com a palavra? Será que está na palavra realmente? Ou está na prática, na relação que se mantém com aquele corpo? Porque senão a gente volta novamente à estratégia de controle de dizer, olha, não pode dizer isso sobre idoso, não pode dizer isso. A melhor forma de dizer é dessa. Pô, mas aí a gente está... Mas é linguística. A gente Faz isso trabalha com o com discurso. Modifica as palavras para a gente pensar diferente. Mas a gente não pensa que a gente continua com a mesma prática. Foucault tem um livro A relação de poder chamado é As Palavras e as Coisas. As Palavras e as Coisas, um dos primeiros livros, né? Ele fala que a gente tem que ter cuidado ao levar junto essas duas instâncias. As palavras não são as coisas. As palavras acabam construindo as coisas em alguma medida. Certo? Então, assim, é por isso que as instâncias sociais elas procuram ressignificar, né? A melhor forma de falar isso é aquilo e não isso, justamente para tentar se construir as coisas que estão sendo referidas por essas palavras. É mais ou menos isso que Foucault vai fazer. E que a gente na linguística também está, na verdade, retomando essa maneira de como é que fala? Pensar a língua, não como regra, mas como um espaço de se construir espaços ou coisas, né? Isso aí.
Eu acho que é bom a gente talvez frisar também que quando o Foucault está falando sobre esse discurso, em momento algum ele faz um julgamento moral e diz, olha, esse discurso é bom, esse discurso não é bom para a sociedade. O que ele está falando apenas é que há um regime de existência na sociedade que faz a emergência de determinado discurso. Se você escolhe, por exemplo, eu quero ter um corpo saudável, malhar, ele não está fazendo um julgamento disso, se isso é bom ou ruim. E pouco se importa com esse julgamento moral. O que ele está dizendo é que há um regime de existência que permite você ser sujeito se você se constituir, legitima você ser sujeito apenas se você se constituir nesse lugar, na malhação, no fitness e tudo mais. Tem que ter cuidado quando a gente vai falar sobre o poder, né? Porque a gente acaba falando como se o poder fosse algo apenas repressivo. Isso não é repressivo. Para Foucault, ele é produtor, ele constrói corpos, ele produz subjetividade. Então ele não está só na esfera da repressão. E todos, de alguma forma, temos nossas relações de poder. A gente não foge disso. Porque, assim, por exemplo, o materialismo histórico, ele trabalha muito o auto-ser, trabalha muito a questão como se o poder estivesse nas instituições e reprimisse os indivíduos. Os indivíduos não tinham os aparelhos ideológicos do Estado, que o poder estivesse no Estado e que as pessoas, sujeitos considerados comuns, não tivessem esse poder. Como assim? Não. Pelo contrário, só é possível, talvez, essa relação repressora do Estado, porque de alguma forma a gente está no meio dessa relação de poder e a gente permite. Porque a gente é legitimado enquanto sujeito se a gente permitir isso. Então a gente discutiu de alguma forma isso, né, da dimensão biológica, que a gente, não que a gente negue a dimensão biológica, mas a gente vai além disso. A gente não está preso à questão orgânica, né? Mas a gente percebe como a questão orgânica ela é discursivizada e até modificada pelo próprio discurso. Quando coloca o corpo, por consequente, é pensado como um espaço de inscrição de emergência de discursos e tecnologias produzidas pela história, que é a questão dos velhos. Não adianta eu mudar a palavra para eu dizer se é idoso ou se é velho, se as práticas, as tecnologias continuam da mesma forma. É a mesma posição de sujeito. Aí tem uma citação do Newton, que é bem interessante, que é no artigo dele, Corpo Cheiroso, Corpo Gostoso, que ele coloca, não é, pois, o corpo que vive as práticas diárias e corriqueiras, autômatas, ou refletidas como andar, transar, comer, dormir ou ler. Para estarmos diante de um corpo discursivo, não basta nos prepararmos com práticas do fazer do nosso dia a dia. Precisamos focalizar a existência material desse objeto, que denominamos corpo, em consonância com suas formas e carnes, por meio da representação sobre a qual o identificamos. Para tanto, precisamos considerar esse corpo do qual falamos, colocando em evidência a sua existência histórica. Assim, então a questão não é exatamente, por exemplo, o andar, mas o porquê o andar dessa forma hoje em dia? É localizar isso na história. Que é a mesma coisa das práticas. A questão não é se chama o velho, de idoso, mas é a prática, a relação que se mantém com ele. Porque se é a mesma relação, qual é a diferença das palavras? É só uma forma mais sutil de você manter o controle sobre esse corpo. Nisso, como é que a gente poderia pensar isso, essa existência material que dá o status do corpo enquanto lugar na história, né? Pensando o corpo em relação ao audiovisual. Eu acho que, pelo menos eu penso que é o audiovisual enquanto uma instância, um documento, não sei, uma materialidade que dá existência em determinado momento, por exemplo, os vídeos de relações entre homens, né? Ele tem um momento que acontece. Antes disso, talvez não seria possível porque não existia esse tipo de materialidade. Qual a relação entre o corpo e a história nesse sentido? Você tem uma ideia? São as premissas e condições de possibilidades. Por exemplo, é possível dizer o corpo dessa forma, determinado cinema, determinada forma de se constituir um corpo imagético. Porque a própria historicidade que a materialidade audiovisual revela, né, o filme, se você puser o filme no contexto histórico, você acaba se desvelando a partir dele quais são as condições de possibilidade
história. Né? E eu acho que é mais ou menos isso. Assim, quem trabalha com filme é bacana porque você vê isso na ficção e você vê isso na prática, né? Eu ia chamar de real, na prática. Mas eu trabalho com audiovisual na prática. Assim, não é ficcional, né? O que traz esse choque mais profundo. E engraçado que isso não só com relação ao corpo, né? A gente viu no curso do som mesmo, que o som também faz, reverbera da mesma maneira. Eu ia falar justamente disso, porque foi aquilo que ela disse, não é que o discurso, ele, por exemplo, não é que o corpo como discurso começou no audiovisual, assim, tipo, não é que o corpo no audiovisual começou a emergir como discurso no audiovisual. Por exemplo, voltando para o meu corpus, tem um livro que chama O Crioulo. Um livro, e é um livro, então assim, é um livro muito antigo, acho que é naturalismo. E uma época que não havia esse corpo audiovisual, só que o discurso do corpo viril já estava ali, nesse livro, entendeu? Então assim, o audiovisual, ao meu ver, ele foi só mais uma possibilidade para esse corpo aparecer. Às vezes o audiovisual consegue ser um discurso fundador de uma visibilidade na prática, de um regime. É engraçado isso. Eu vejo isso principalmente no sonoro, sabia? Mas então, a materialidade audiovisual, sendo uma possibilidade, tem suas especificidades. Diferente de materializar esse discurso, diferente, por exemplo, na literatura. Se repete, mas aí vem aquela questão. É uma repetição. É novo porque é uma repetição dita ou colocada, produzida com outras estratégias. É dizer a mesma coisa de uma outra forma. Aí, nesse caso, o meio é uma mensagem também? Assim. É constituidor desse próprio corpo, o meio. É uma coisa que eu discuti no próximo corpo. Porque, assim, por mais que a gente está repetindo o mesmo discurso de uma literatura, e no filme a gente repete esse discurso de uma fotografia, seja o que for, ele está sendo repetido pela produção de uma nova possibilidade, de uma nova condição de possibilidades, de estratégias, de como se filma. Então, em muitos campos, o corpo é tomado pelo viés natural, biológico, determinista e transparente. Porém, na perspectiva do discurso, ele será deslocado e moldado para o lugar da opacidade, ou seja, um lugar vazio, e emergindo como uma forma material capaz de se constituir pelos atravessamentos de discursos possíveis. Isso eu digo porque o corpo, como eu sou um médio do discurso, eu faço essa mediação entre o discurso e o sujeito, eu posso olhar um determinado corpo e dizer que ele é isso. Porque eu estou, na minha posição de sujeito, o vendo a partir de uma determinada constituição do discurso. Uma outra pessoa pode enxergar e ver outra coisa diferente. Porque não está exatamente no corpo, mas nas relações que ele mantém, com quem olha, com os discursos que o constitui. Então, para Foucault, esse mesmo corpo que é tão visível é retirado, captado por um tipo de invisibilidade. Na mesma problemática do milanês, propõe que o corpo, portanto, é ao mesmo tempo transparente e opaco. Transparente do lado em que podemos medi-lo, calculá-lo, esquadrinhá-lo. A gente pode pegar essas partes orgânicas e esquadrinhar, dizer o corpo, o braço, isso, que é uma parte invisível, uma parte que seria transparente, que está ali. Mas, ao mesmo tempo, ele é opaco na medida em que seus sentidos se moldam em relação com a história que o constitui. Há sempre um regime, então, de invisibilidade, que seria esse regime de discursos, que o transforma e o que constitui o corpo. Eu acho que é só isso. O próximo slide seriam as referências. Então é isso aí.